Boa noite, irmãos. Com muita alegria vamos dar início ao nosso culto nessa noite, né? Que o Senhor possa estar entrando nos seus lares, abençoando, guardando cada um de nós, né? Que o Espírito Santo de Deus possa ser com cada um de vocês, né? Que Deus possa estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, e que também a palavra que vai ser ministrada está entrando nos seus corações e assim fazendo morar. Eu vou estar pedindo à irmã Késia que estivesse orando para a gente poder dar início aos nossos louvores essa noite. Oremos, irmãos. Deus, estamos aqui mais uma noite, Pai, para glorificar e exaltar seu nome, Deus. Que você possa estar, Pai, nesse encontro conosco, Pai, nos dando sabedoria, Pai, cuidando da nossa saúde, nos dando discernimento das falhas, Pai. Nessa etapa tão difícil que nós estamos vivendo, que você possa estar vindo com a gente a cada momento nessa pandemia que tem a visto, Pai. Que você possa estar cuidando dos pais, das pessoas ao redor, Pai, estar cuidando das coisas ao qual a gente vai fazer, dos compromissos ao qual nós temos, protegendo a gente ao ir e voltar do trabalho, que você possa estar olhando por cada um de nós, Deus. Pedir pela vida do nosso pastor, Pai, que você possa estar dando sempre sabedoria e paciência para a nossa vida, Deus, estando sempre com ele, que seja a sua mão nas obras dele, que a sua vontade seja em primeiro lugar aqui nessa igreja, Pai. É o que eu lhe peço e agradeço. Amém. 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 Irmãos, lá em Lamentações 3, 22, 23 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Sabemos que o nosso Senhor sempre vai estar conosco, mesmo nós não sendo merecedor desse amor, mesmo nós não sendo capazes de receber tudo isso, mas mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor nos guarda, Ele nos livra, porque Ele simplesmente entregou o seu único Filho, e o Filho do homem veio para salvar e libertar a cada um de nós, mesmo nesses tempos difíceis que vivemos hoje. Louvamos ao Senhor. Levantar a minha voz e exaltar.
irmãos, graça e paz, a paz que excede todo entendimento, possa guardar e blindar vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Nessa noite, vamos meditar no livro de João, capítulo 8, o verso 36. Mas antes eu quero agradecer a cada um dos irmãos, amigos que nos têm acompanhado nesse tempo e também informar aos irmãos que na próxima quarta-feira, dia 1º, estaremos retornando à atividade da igreja com culto de coração na quarta-feira e no domingo culto de louvor e adoração. Nós estaremos retornando apenas com os cultos da noite, culto da noite de quarta-feira e de domingo. A escola bíblica dominical, os encontros de pequenos grupos, a gente ainda vai aguardar mais um pouco até que com segurança possamos retornar a todas as atividades da igreja normalmente. Então, a princípio, nós estaremos retornando apenas com os cultos da noite. Quero desde já também parabenizar nossa irmã Nádia, mais uma vez nosso irmão Jair e Manuela, que fizeram um aniversário aí nessa semana, que o Senhor Jesus possa abençoar poderosamente a vida dos irmãos. Quero também pedir aos irmãos que estejamos em oração por nosso irmão Teobaldo, irmã Joana, irmão Anadir. Irmão Teobaldo foi internado nessa sexta-feira com Covid-19, então que os irmãos estejam orando em favor do irmão Teobaldo. Irmã Joana também, que está em casa, mas também está com suspeita de Covid-19, os irmãos estejam orando por ela. O irmão Nadir também, algo assim de saúde também, estejamos orando também pela vida do nosso irmão Anadir. Então vamos, nesse momento, ler o texto de João capítulo 8, o verso 36 apenas. Gostaria de nessa noite fazer assim uma breve reflexão da palavra de Deus, algo da parte do Senhor para o nosso coração. O texto diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó Deus, no nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, razão de não sermos consumidos. Muito obrigado pelo teu perdão, pela tua graça. Ó Deus, toma nossa mente, nosso coração, ministra sobre nossas vidas. Toma, Deus, a vida de cada um dos aniversariantes desse mês que nós falamos aqui, irmã Nádia, irmão Jair, irmã Manuela. Ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo, conduzindo, direcionando os seus filhos. Toma também, ó Deus, a vida do teu servo, irmão Teobaldo, que se encontra, ó Deus, internado. Ó Deus, que o Senhor possa acampar os seus anjos ao redor do teu filho, trazendo restauração, trazendo cura sobre a vida do teu servo, assim também como a sua esposa, a irmã Joana, como a toda a sua família. Ó Deus, que o Senhor possa estar cobrindo, protegendo, ó Deus, a vida dos teus filhos. Toma também a vida do irmão Nadir, também que se encontra, ó Deus, nesse tempo enfermo. O Senhor possa também entrar, ó Deus, com providência, restauração, cura na vida dos teus filhos. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E do que esse texto está dizendo? É simplesmente nos libertar do jugo do pecado que há sobre a humanidade, que há sobre o mundo, que há sobre a terra. Então Jesus, nesse texto sagrado, ele se declara como Filho do Homem, com toda a autoridade para nos libertar do pecado. Então é alguém que é o libertador dos escravos do pecado. Jesus Cristo, ele é o libertador dos oprimidos, o homem, o ser humano, ele só se torna livre quando é liberto por Jesus Cristo. O homem não tem forças para se libertar sozinho do pecado. Somente Cristo é quem pode libertar verdadeiramente o homem. O próprio livro de Romanos, capítulo 3, o verso 23 a 25 diz o seguinte:
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua graça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então esse livro de Romanos, ele já está nos dizendo que todos pecaram, não há na terra um justo sequer. Então foi necessário Jesus padecer para aquilo que ele padeceu, morrer por cada um de nós e através do seu sangue nos justificar. Então nesse texto nós vamos perceber que somente Jesus é quem pode nos libertar do pecado. Por que nos libertar do pecado? Porque é Ele que muitas vezes nos faz fazer e dizer coisas que muitas vezes não queremos, tomar atitudes que não queremos. Então somente Jesus pode nos livrar desse jugo que traz a morte para todo ser humano, a morte espiritual. Então eu queria trabalhar apenas sobre duas perspectivas, que Jesus Cristo é a primeira. Jesus é o libertador do mundo. A palavra de Deus lá em Isaías capítulo 61, verso de 1 a 2, ele já vai trazer para nós uma profecia acerca de Jesus Cristo como o libertador da humanidade. O profeta Isaías, ele já havia profetizado sobre a missão libertadora de Jesus. Há um tempo atrás nós falamos sobre a missão de Jesus. Então Isaías aqui agora ele profetiza sobre essa missão libertadora de Jesus, o Filho de Deus. E o texto diz assim, Isaías 61, de 1 a 2: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Esse é um texto profetizado por Isaías. E agora quando nós chegamos em Lucas, Lucas capítulo 4, verso de 18 a 19, nós vemos essa profecia se cumprindo e sendo também pronunciada por Jesus quando ele entra na sinagoga e faz a leitura desse texto de Isaías. Jesus Cristo assumiu a sua missão libertadora, dizendo naquele exato momento o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando nós vamos ver na palavra de Deus a narrativa do ministério de Jesus, da missão de Jesus, podemos constatar tudo isso que Isaías profetizou, no sentido que Jesus foi aquele que deu vista aos cegos, Jesus foi aquele que curou, Jesus foi aquele que tratou dos quebrantados do coração e que pregou o ano aceitável do Senhor. Então, em Isaías nós vemos a profecia, e agora Jesus, aqui em Lucas, ele pronuncia, ele revela a sua missão, e nós, a partir da palavra de Deus, daquilo que nós temos aprendido, podemos ver isso. Lá em 2 Samuel 22:2, após ser liberto várias vezes dos seus inimigos, Davi, ele reconhece dizendo que o Senhor como o seu libertador, ele conhece o Senhor como seu libertador, dizendo: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, é o meu libertador. Nós reconhecemos Deus como o nosso libertador, o nosso Senhor, o nosso rochedo, onde nós temos a nossa segurança. Então o primeiro motivo que nós podemos perceber é que Jesus, ele é o libertador de todo mundo. E aí, quando nós falamos isso, nós trazemos a ideia e o pensamento no campo espiritual, do qual muitos ainda estão desligados
dessa área de sua vida que precisa ser restaurada, que precisa ser reconduzida em Cristo Jesus. Lembra quando nós falamos sobre pecado original, estamos nos arremetendo ao texto de Gênesis, quando traz a narrativa do princípio de Gênesis, quando o homem se desviou da presença de Deus. E aí Jesus, em sua missão de resgate, ele vem agora para nos trazer de volta ao seu reino, para trazer de novo a tão grande salvação. Por isso é uma missão para nos libertar do jugo de pecado que está sobre a humanidade, que está sobre a terra. Romanos capítulo 11, o verso 26, Paulo ele vai citar a profecia de Isaías dizendo: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, Paulo escreve dizendo que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na verdade, nós, antes de nos encontrarmos com Cristo, estávamos entregues a toda a sorte do pecado, toda a condenação do pecado. Estávamos entregues totalmente às trevas, mas quando nós o recebemos, ele nos tira do poder das trevas, ele nos transporta do poder das trevas para o reino do Filho do seu amor, de Jesus. Então, a primeira coisa que nós vamos ver que somente Jesus pode libertar toda a humanidade. Somente através de Jesus nós alcançamos a libertação espiritual dos nossos pecados. Por isso eu li Romanos capítulo 3, o 23, mas o 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há nenhum outro meio, não há nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Você não pode cair na ilusão, como as pessoas dizem, que todo caminho leva a Deus. Não, somente Jesus Cristo é o caminho, somente Jesus Cristo é a vida, somente em Jesus Cristo há salvação, não há outro meio. Então, somente Ele pode nos libertar verdadeiramente da condenação do jugo do pecado. A segunda coisa que eu quero destacar é que Jesus é o libertador dos escravos do pecado. Lembra? Romanos 3:23 diz que todos pecaram, e por causa desse pecado fomos afastados de Deus. Mas através de Cristo, do seu sacrifício, Ele nos resgata, Ele nos liberta da ação do pecado que há em nós, no ser humano. É possível que quando você liga a sua televisão, eu tenho percebido isso, a gente vê quanta maldade há no ser humano, quanta coisa que nós olhamos assim na televisão e não conseguimos nem às vezes ficar muito tempo assistindo a reportagem, tamanha a maldade que está na humanidade nesse tempo, porque falta nos seus corações a presença de Deus, falta nos seus corações uma conversão em Cristo, por Cristo Jesus. Então, enquanto o homem estiver afastado de Deus, a maldade vai crescer no seu coração. A palavra de Deus diz também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então, quando nós olhamos para esse nosso contexto nos dias de hoje, o que mais temos visto de fato é a maldade. Mas esse texto, quando diz que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ele não precisa se cumprir na sua vida. Você precisa de fato buscar a Cristo, buscar a salvação por Cristo Jesus, porque somente Ele tem autoridade para nos libertar desse pecado que está em nós, está no nosso sangue. Somente através de Jesus é que nós podemos nos libertar dessa ação do pecado que está sobre a humanidade. Mas Jesus, ele venceu o pecado, ele veio ao mundo, se fez como um de nós, venceu todas as adversidades e por final ele venceu a morte na cruz
para nos dar vida e vida em abundância. João capítulo 8, o verso 46 é uma sequência desse texto que nós lemos: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, quando Jesus conversava com alguns judeus que já se achavam livres, mas Jesus fala para eles da importância de que eles estivessem ligados nele. Jesus vai dizer lá no início: se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque os judeus não acreditavam em Jesus. Jesus dizia que a necessidade de crer nele, de estar nele e conhecer a verdade, que é o próprio Cristo, de conhecê-lo. Mas os judeus não acreditavam em Jesus. Então Jesus, a um dado momento, em seu diálogo com aqueles judeus, ele vai dizer àqueles judeus o seguinte: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Então muitos naquela época, embora estivessem esperando o Messias, embora eles estivessem esperando um Salvador, apesar de todos os sinais feitos por Jesus, profetizado por Isaías e tantos outros profetas, aqueles judeus naquela época não creram em Jesus. Por isso não puderam ver a salvação, porque não creram. Por isso não puderam também se tornar filhos de Deus. Por isso que João vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então nós percebemos que, à luz desse texto, para sermos chamados filhos de Deus, precisamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando eu não reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, logo eu não posso chamá-lo de Pai, nem posso querer que Ele me reconheça como filho, porque eu também não estou reconhecendo. Mas quando eu o aceito, como a palavra diz, mas todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Receber a Jesus no seu coração, é passar e experimentar uma transformação de vida que só o Senhor Jesus pode fazer. Mas tudo isso é acompanhado de arrependimento, de reconhecimento de que somos pecadores, e aí sim Ele faz de nós uma nova criatura. Apocalipse capítulo 1, do verso 5, João escreve ali: Jesus Cristo é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Romanos 6,18, a Bíblia vai afirmar o seguinte: libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Então é somente através de Jesus que nós somos limpos, libertos do pecado. Gálatas 5, verso 1, a palavra de Deus afirma: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei-vos a meter debaixo do jugo da servidão. Muitas pessoas começam uma caminhada cristã, mas às vezes, por conta da circunstância, por conta de algumas dificuldades, algumas provações, elas deixam de seguir, né? E aí, essa orientação aqui, na verdade, desse texto de Gálatas, dizendo: estai, pois, firme na liberdade com que Cristo vos nos libertou, e não torneis a meter debaixo do jugo. É como aquele cachorro que volta ao próprio vômito. Quando nós experimentamos uma tão grande salvação e depois deixamos de caminhar a caminhada cristã, é como aquele cachorro que volta ao seu próprio vômito. Então, depois de experimentarmos uma tão grande salvação, deixarmos de caminhar com Cristo é como fazer como o cachorro faz voltando para o vômito, porque nós estamos experimentando algo da parte de Deus, e abrir mão daquilo que vem de Deus para aceitar aquilo que está no mundo é como faz o cachorro. Que você tenha esse entendimento. O livro de João, por isso Jesus vai dizer lá em João 8,32, o próprio Jesus Cristo, como libertador, ele declara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade que nos liberta. Jesus Cristo é a única verdade, não há outra, não há meia verdade, nem meia. Jesus é a verdade,
absoluta, então é preciso crer nele. No livro de Lucas, ainda capítulo 5, ele conta-nos uma história de um leproso, e há um momento em que ele se aproxima de Jesus. O texto, a partir do verso 2, vai dizer que, e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Quando nós olhamos esse texto, nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, até mesmo no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, a lepra, ela simboliza o pecado. Ela simboliza o pecado que está sobre nossas vidas. E aí apresenta esse homem que reconhece a sua condição, e por conta dessa condição ele não pode adorar, ele não pode agradar a Deus, ele não pode sequer se aproximar de Deus. Mas ele chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, Jesus, responde, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender que nós, como pecadores, precisamos reconhecer a nossa condição e nos aproximar de Jesus. E assim como esse leproso diz: Senhor, se quiseres, pode me limpar. E Jesus vai dizer: quero ser limpo. Jesus quer nessa noite limpar os nossos corações, Ele quer limpar a nossa vida. Por isso ele fala para esse homem, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Por isso que Jesus desceu em missão de resgate para nos salvar, para que nós pudéssemos ser limpos da condenação do pecado que está sobre a humanidade, que impede que ela venha adorar a Deus. O pecado tem sido a barreira que faz com que o ser humano não possa se aproximar de Deus e adorá-lo. O pecado é algo que faz com que o homem se afaste de Deus. Você lembra lá em Gênesis, no princípio, quando Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência, a primeira coisa que eles fizeram foi se afastar de Deus, se esconder de Deus. E nós vimos a consequência a qual eles sofreram. Consequência essa que até os dias de hoje ela tem causado um mal, à humanidade. Mas Jesus Cristo, Ele propiciou, ou seja, Deus, Ele propiciou um meio para que nós fôssemos resgatados dessa condenação e nele tivéssemos vida. Por isso, lá no verso 25 de Romanos 3, vai dizer: o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, o próprio Deus propiciou, ou seja, preparou um momento exato em que Jesus Cristo viesse para nos redimir, ou seja, nos resgatar da condenação do pecado e assim tirar de nós esse jugo, essa condenação, esse pecado que nos impedia, que impede o ser humano de adorar a Deus. Uma vez que você reconhece que é pecador, uma vez que você reconhece a sua condição e você confessa isso para Jesus, Jesus vai dizer a você, como disse para esse leproso: quero ser limpo. E de imediatamente a lepra daquele homem desapareceu. Então Jesus, nessa noite, Ele quer que você também reconheça a sua condição. Quando você fizer isso, Ele vai estender a mão sobre você e tirar de você a condenação do pecado. Romanos vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é necessário, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livre. É necessário reconhecer que estamos totalmente perdidos, acorrentados, escravizados, dominados, porque sem que o Filho nos liberte, sem Jesus, nós estaremos totalmente perdidos, né? Sem que Jesus nos libertar. Os judeus, eles não viram o seu estado de perdição. Quando Jesus veio à terra, os judeus, alguns deles não conseguiram ver em Jesus o nosso Salvador. Por isso muitos não experimentaram a salvação por Cristo Jesus. Será que hoje, né? Será que hoje você ainda não percebeu esta grande necessidade, né? Ou ainda não percebeu que, assim como os judeus que não viram o seu estado de perdição, que estavam equivocados, será que você também ainda não percebeu essa necessidade de voltarmos para Jesus? E é interessante que os últimos tempos que nós estamos vivendo, estamos vendo aí a palavra de Deus, a Bíblia se cumprindo dia após dia, né? Eu já disse uma vez que essa quarentena, ela pode servir de um sinal para cada um de nós, vendo que o nosso Senhor Jesus está cada vez mais próximo. Será que já chegamos à situação em que sentimos urgente a necessidade de sermos libertos da escuridão que há na mente, né, das pessoas? Pode ser que o poder das trevas, né, a força do pecado tenha te controlado, mas se você reconhecer Jesus Cristo, que Ele é o único que pode te libertar, Ele pode mudar a sua história. Jesus Cristo é o libertador do homem, Ele é o libertador do domínio de Satanás, Ele é o único que pode nos libertar do domínio de Satanás. Jesus Cristo é o libertador da escravidão do pecado e é o libertador do inimigo, o opressor. Então Ele veio para nos libertar, Ele veio para livrar os cativos. É possível que você esteja assistindo esse vídeo esta noite e tenha percebido isso. Então, creia nessa palavra que Jesus, Ele pode te libertar. O que você tem escolhido para a sua vida nesse tempo? Escolha Jesus e Ele vai mudar a história da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e fale profundamente ao seu coração. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, muito obrigado pelo teu perdão, muito obrigado pelas tuas misericórdias, razão de nos sermos consumidos. Fala o coração de cada um que nos ouviu nessa noite. Eu oro, Pai, agradecido no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Então, na próxima quarta-feira, dia 1º, estaremos, se Deus assim permitir, retornando com o nosso culto de oração. Os irmãos venham com máscara, venham com a sua proteção, né? E nós vamos providenciar assim a questão do álcool, gel, para poder higienizar aí. Então, irmãos, até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Amém.